Olá, galera! Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Olha só, a nossa linha hoje é sobre geografia, tá? Bom, gente, mas antes de iniciar a nossa aula, eu quero fazer uma comparaçãozinha aqui com vocês. Eu acredito que vocês já perceberam o quanto geografia e história estão se complementando nesse momento, certo? Lá em história, nós estamos trabalhando sobre formação das cidades e vilas, né? E aqui em geografia, nós estamos falando sobre as histórias das cidades, né? O nosso tópico é as cidades têm histórias, certo, gente? Então, de uma certa forma, elas se complementam. Então, a aula de hoje vai te falar um pouquinho sobre a mudança das cidades, né? As mudanças que as cidades passam, sofrem, desculpa. E ao final eu vou te encaminhar, falar um pouquinho sobre uma atividade avaliativa, sobre um trabalho valendo ponto, valendo nota, né? E que vai valer nota tanto para a disciplina de História quanto para a disciplina de Geografia, tá bom? Então, olha lá, abre teu livro na página 74, livro de Geografia, e vamos falar sobre as cidades mudam, né? Claro, gente, uma cidade, quando ela surge bem pequena, né? Hoje nós temos cidades enormes, né? Já muito avançadas, com grandes prédios, muitos bairros, né? Mas que com certeza, ao serem fundadas, ao serem criadas, não surgiram dessa forma, certo? Elas passaram aí com certeza por mudanças, né? Isso eu te asseguro, né, e te dou como exemplo a atividade do teu caderno da página 76 e 77 que você já fez, né, sobre a história de Cuiabá, né? Naquele pequeno texto ali, você com certeza percebeu mudanças significativas nessa cidade. Ou seja, uma cidade, quando ela é criada, ela surge como um pequeno povoado, tá, gente? Um número pequeno de pessoas. Então, ela é considerada um povoado, certo? Ao longo do tempo, essa cidade ela vai crescendo, surgem aí, quanto mais pessoas surgem, né, mais escolas vão surgir, mais hospitais, mais farmácias, mais mercados, mais casas, mais prédios, né, serviços essenciais, né, que vão ter que surgir, né, nessa cidade para suprir a necessidade das pessoas que vivem ali. Então, a princípio, uma cidade surge como um povoado, né, ou um vilarejo. E vai evoluindo com o passar dos tempos, né? Com o passar dos anos, essa cidade tende a crescer até se tornar uma cidade, certo? E ao longo desse tempo em que ela vai surgindo, vai crescendo, né? Existem aí, né, alguns espaços que mais tarde vão ser considerados patrimônios culturais, né? Gente, o que são patrimônios culturais? Patrimônios culturais são casas, prédios, fundações, né, que perpassam ao longo da história daquela cidade, né? Como é isso, Chalari? Um exemplo, certo? Determinada cidade tem um prédio que é construído lá no início da sua fundação, do seu surgimento. Esse prédio vai ser um prédio residencial. Vamos mudar, vamos falar de uma casa. Vai ser uma casa residencial, certo? Aquela casa, ela surgiu junto com a fundação da cidade, certo? Então, ela vai perpassando. Ao longo dos anos, ela vai ficando ali, como casa, certo? Como casa, como casa, como casa. A cidade muda por completo, surgem ao redor daquela casa, daquele prédio, daquele local, daquele lugar, né? Algumas outras construções. E aquela construção vai ficando ali, certo? Então, se o cenário ao redor dela mudou, traz características mais atuais para a época vivente, né? E ela permanece com as mesmas características de lá do início da fundação, ela já é considerada um patrimônio cultural, certo? Ela pode continuar como um modelo de casa ou pode passar até a ser um museu. Sim, gente, um museu que pode guardar, né, um pouco da história daquela cidade, certo? Um exemplo, Centro Histórico de Salvador, né, que é uma das imagens que nós estudamos lá no nosso livro de História, né? Centro Histórico de Salvador. Aqueles prédios, o formato daqueles prédios do Centro Histórico
aqueles prédios são considerados patrimônio cultural. Por quê? Porque eles estão ali desde a fundação da cidade, certo? Então, aqueles prédios, eles têm traços, eles têm formato, né? Eles foram construídos no início, né, da história daquela cidade, certo? Então, eles permanecem hoje como patrimônio cultural, certo, gente? Então, galera, é assim, essas mudanças são visíveis, certo? Porém, elas têm registro histórico, certo? Elas são registradas historicamente, né, essas mudanças. Para quê? Para que a cidade tenha sua história, certo? Como diz aqui no nosso livro, certo? Toda cidade tem sua história, porque ao longo após o seu surgimento, né, e até a atualidade, ela foi passando por mudanças. Mudanças muitas vezes, né, causadas pelo próprio homem, pela ação humana, e outras vezes também por fenômenos naturais. Tá bom, galera? Olha só. Então, agora vamos falar do nosso trabalho. Né? Falando em cidade e mudança, né, nas cidades, a Tilari trouxe um trabalho para você, onde você vai escrever um texto falando da cidade de Florianópolis, tá bom? Tudo que eu pontuei agora com relação à mudança que as cidades sofrem, vocês vão falar, né, vocês vão retratar em um texto falando sobre a cidade de Florianópolis, tá? Vão falar sobre o surgimento, sobre os primeiros grupos, vão falar sobre as mudanças, né? Vão pontuar alguns, somente alguns, né? Lá no roteiro você vai saber. Vocês vão pontuar alguns patrimônios culturais, vou falar um pouquinho desses patrimônios culturais, tá? Gente, o trabalho vai ser feito no seu caderno, tá bom? O texto escrito. Porém, uma parte do trabalho requer que você faça um desenho. O teu desenho você vai fazer em um papel de cartolina. Por quê? Ou papel sulfite, tá, gente? O que você tiver em casa. Por quê? Porque esse trabalho ele vai ser um trabalho de apresentação. Vocês sabem que agora nós temos nossas lives às terças e quintas. Então, o nosso trabalho, ele vai ser apresentado dia 19 de junho, tá? Certo? Vocês vão ter um tempo limite de 20 minutos cada aluno para apresentar esse trabalho do teu jeito. Você vai falar sobre o que você pesquisou, você vai falar sobre o que te chamou a atenção, você vai mostrar o seu desenho, vai pontuar para mim o que você acha de mais relevante, mais importante no teu desenho, tá? Mas, ó, calma aí, não te desespera para tentar copiar nada do que eu tô falando agora, porque isso vai ser encaminhado para você, tá bom, galera? Olha só, gente, um beijo no coração de vocês, estudem bastante, acredito que logo, logo estaremos juntos de novo, mas enquanto nós não estamos, né, a gente se encontra por aqui para tentar repassar conhecimento e matar um pouco da saudade nas nossas lives de terças e quintas, tá? Ó? Beijo no coração de vocês, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.